E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos na nossa segunda aula. Não se esqueçam que quem está aqui com vocês, quem nos fala, né? Professor Jefferson. Hoje estamos na nossa segunda aula, como eu disse, de empreendedorismo digital, tá certo? Mas claro, né? Sempre trago aqui uma reflexão para vocês e hoje não vai ser diferente. Então, antes de qualquer coisa, antes de da gente iniciar aqui, eu já quero fazer ali, eu quero, né, começar a aula com uma pergunta que pode parecer muito simples, mas que se você responder com sinceridade, eu acredito que pode mudar completamente a forma como você encara, né, a sua própria vida profissional. Então, prestem atenção aí nessa pergunta, ela é bem direta, não leve para o coração, mas levem para o pensamento e para reflexão, tá, gente? Porque isso vai ajudar e vai construir um início, um start, né, no que vocês querem. Gente, o que está te impedindo de começar? Essa é a minha pergunta e pense nisso por um segundo, por 2 segundos, por 10 segundos. Por que que você ainda não começou, tá certo? Porque na maioria das vezes a gente não tem falta de ideia, né? A gente somos pessoas pensantes, né? O ser humano tem ideia a todo momento, como eu disse na nossa última aula, todos os produtos, tudo que existe é porque existem problemas e são produtos que resolvem esses problemas. Então a gente não tem falta também de vontade. O que a gente tem, na verdade, vou falar aqui para vocês agora, são algumas barreiras que nós temos. E isso é comum, tá, gente? Vou falar aqui, claro, alguns têm mais, outros têm menos, depende do perfil, mas é algo muito comum. Algumas são práticas, ou falta, né, outras falta de dinheiro, outras falta de conhecimento mesmo, ou até a própria falta do tempo de estar focando naquilo, tá, gente? Mas muitas das vezes, gente, a maioria das barreiras não são nada disso. Não é dinheiro, não é conhecimento, não é tempo. Na verdade, são barreiras aqui da nossa cabeça. São barreiras que vamos chamar de barreiras mentais, gente. São essas barreiras que mais nos prejudicam de dar início em qualquer coisa. Eu acredito que não é só no empreendedorismo digital, mas em outras áreas também, né? Que é aquele medo de não dar certo, aquele medo de, nossa, se eu começar agora e não der nada certo, o que eu faço da minha vida? Que extremo, né, gente? Pensar assim. O medo de errar, sendo que errar traz, como nós dizemos ali na última aula, traz ainda mais ideias. E o medo também, esse eu acredito que as pessoas têm muito, que é o medo do olhar, né, das outras pessoas, é o famoso julgamento. E isso, né, gente, é muito comum, principalmente quando a gente fala de empreender. Agora, quero te mostrar uma coisa muito importante aqui para vocês. Deixa eu te mostrar uma coisa interessantíssima aqui. Se você observar, as pessoas que estão hoje ganhando dinheiro na internet, criando conteúdo, vendendo produtos, prestando até mesmo tipos de serviços ali, a maioria delas não começou preparada. Só começou. Elas começaram com o que tinham naquele momento, certo? Então, deram pelo menos ali os primeiros passos, o primeiro start, né, nos projetos. Tinha também não muito conhecimento, pelo contrário, tinha um pouco conhecimento, poucos recursos ali, né? Não tinha câmera, não tinha profissionais de marketing, nada do tipo, e com muita dúvida também. Todos começam assim, gente. Pouco conhecimento, poucos recursos, né? Mas qual que é a diferença deles para nós, para você? Começaram. Todos eles começaram e isso faz a diferença
com certeza no empreendedorismo digital. Porque existe uma diferença, gente, muito grande entre aprender, que é aquela pessoa entre quem aprende e quem executa. Tem gente que consome conteúdo o tempo todo, gente. Fica assistindo aula, lê, pesquisa. Eu tenho um amigo que é muito estudioso, né? Pesquisa, inclusive ele é professor, é a vibe dele, mas que não aplica. E tem gente que talvez saiba muito menos, mas testa, erra, ajusta e não para por ali, ele continua. E é essa pessoa que vai com certeza evoluir e dominar muito mais rápido aquela área. Está na prática, está na ponta, né? Já está sofrendo ali para construir um caminho melhor. Então, essa pessoa, com certeza, na minha visão, evolui muito mais rápido, tá, gente? Agora, deixa eu trazer uma verdade aqui muito importante que pouca gente fala com clareza. A maioria das pessoas, gente, não fracassa porque não tem capacidade. Na verdade, ela fracassa porque ainda nem começou, não começa nunca. E não começa porque está esperando o momento perfeito. Só que, né, gente, esse momento perfeito não existe, não adianta ficar esperando. Nunca vai existir, gente, um cenário onde você vai se sentir 100% pronto para aquilo. Não existe, tá? Em qualquer tipo de área. Sempre vai faltar alguma coisa para você iniciar. Sempre, né, vai ter aí aquele sentimento de incerteza, e isso, gente, faz parte do processo. Fica tranquilo, faz parte do processo, principalmente no digital, tá certo? Então, não se esqueçam disso, porque o digital, gente, muda muito rápido. E você aprende com isso fazendo, na prática mesmo. Você evolui testando, você melhora ajustando tudo isso, tá certo? Então, se você está esperando ter tudo organizado para começar, você pode acabar nunca começando. E isso é muito ruim aí para você. Quero que você pense comigo aqui, gente. Hoje, o que hoje você tem? Você tem acesso à internet? Você tem um celular? Você consegue aprender algo pesquisando? Se a resposta for sim, você já tem mais do que o suficiente para dar o primeiro passo. Então já está na hora da gente pôr em prática. E essa aula aqui, gente, não é sobre teoria. Ela não é sobre conceitos distantes ali para nós. Ela é sobre prática, sobre realmente você pegar caminhos reais, sobre possibilidades que você pode começar a explorar ainda, gente, essa semana, hoje. Mas para isso, você precisa virar a sua chave, você precisa mudar a sua chave. Você precisa sair da posição de quem só aprende e começa a se posicionar como alguém que realmente testa. Então, ao longo da nossa aula, eu quero que você mantenha uma pergunta sempre na sua cabeça. O que eu posso começar com o que eu tenho hoje? Não amanhã, não quando tiver perfeito. Hoje, tá? Fiquem com isso, porque no final das contas, vocês vão ver que não vence quem sabe mais, vence quem executa melhor. E isso, gente, é em qualquer tipo de área, tá certo? Então, vamos para o nosso próximo slide aqui. Agora que a gente alinhou a nossa mentalidade do início da aula, eu quero te mostrar exatamente o que vai nos levar à aula de hoje. Porque isso, gente, vai mudar completamente a forma como que você está vendo tudo isso, todo o direcionamento, toda essa jornada. E quando você sabe o que busca, você presta muito mais atenção. E principalmente, você consegue aplicar isso ainda melhor. O primeiro ponto, né, que você vai desenvolver aqui é a capacidade de identificar ideias práticas de negócios digitais. E quando eu falo em ideias práticas,
Eu não estou falando de coisas, gente, complexas que ninguém consiga fazer, tá bom? Não estou falando de criar uma startup gigante ali. Eu estou falando de coisas que você consegue realmente iniciar pequeno, com pouco investimento, né? Às vezes, e muitas das vezes, até com investimento zero, tá? E isso é importante porque existe uma crença muito forte que para empreender, você precisa de dinheiro. Mas na maioria dos casos, principalmente no digital, o que você precisa, gente, é de clareza. Clareza é o caminho. Clareza, gente, do quê? Clareza de público, isso é muito importante, tá? Então, ó, clareza de caminho, público, clareza de solução, tá certo? O segundo é aprender a validar as ideias. Esse é um dos conceitos mais importantes, eu acredito, da nossa aula aqui. Porque muita gente comete o mesmo erro, gente. Tem uma ideia, né? Se empolga, começa a desenvolver e depois descobre que ninguém quer aquilo. E isso é muito ruim, é decepcionante ali, gera, né, aquela famosa frustração do seu produto. Gera também o quê? Perca de tempo e às vezes até faz com que a pessoa realmente desista, tá certo? Então a validação, gente, existe justamente para isso, para evitar isso. Você está testando antes de investir ali tempo, dinheiro, né, estudo. Então você entende antes de construir, você ajusta antes de crescer ali. O terceiro ponto é conhecer ferramenta, gente. E aqui tem algo muito importante, acredito algo bem interessante ali, que hoje você tem acesso a ferramentas que antes só grandes empresas tinham. Hoje vocês têm acesso pelo celular, né? Não precisa nem de um computador, a ferramentas de design, a ferramentas que só profissionais antes conseguiam, como de criação de sites, né? Ferramentas de venda, de automação, que é os chatbots, entre outros aí. E muitas delas hoje, gente, têm as suas versões gratuitas para você estar utilizando ali. E isso mudou completamente o cenário, tá, gente, do empreendedorismo digital. Hoje, você consegue montar uma estrutura básica de negócio sem precisar investir pesado. E o quarto aqui, não menos importante, né, gente? O quarto ponto aqui, que é desenvolver um plano de ação. Porque uma ideia, gente, sem um plano não vai sair do papel. E plano sem ação não gera nenhum tipo de resultado, tá certo? Então, o objetivo aqui não é só de inspirar, é de te preparar, tá certo? Te dar ali uma visão e também trazer para você ali uma direção, ter essa direção ali. E principalmente, né, te colocar em movimento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta muito importante aqui para você. Você quer sair da aula de hoje motivado ou você quer sair preparado? Porque motivação é algo que passa, ela é algo que dura pouco ali, mas preparação fica, tá? O conhecimento aplicado fica, capacidade de execução fica também, e é isso que vai fazer a diferença no médio ao longo prazo. Então, a partir daqui, tenta mudar sua postura. Não assiste como alguém que só quer entender, assiste como alguém que quer realmente aplicar, certo? Agora, gente, nós vamos começar aqui com algo muito prático, são os serviços digitais. Esse é, sem dúvida, um dos caminhos mais rápidos para começar ali no empreendedorismo digital. E
O motivo é muito simples, você não precisa criar algo novo, você não precisa criar o seu próprio produto, você pode começar com o que você já sabe. E aqui existe um erro muito comum. As pessoas acham que precisam ser especialistas para começar, né? Que precisam fazer cursos, faculdades, entre outras coisas, que precisam dominar totalmente aquela área, que precisam ter anos e anos de experiência. Mas, gente, isso não é verdade. O mercado não exige perfeição, tá certo? O mercado exige, na verdade, uma solução. Se você consegue resolver ali um problema, mesmo que seja um problema simples, você já pode com certeza oferecer isso. Isso já agrega valor. E agora, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns exemplos. Vamos olhar para eles aqui para que vocês entendam o que é isso, né? Vamos começar pelo designer gráfico. Hoje, gente, praticamente toda empresa precisa de uma presença digital. Então, toda empresa ali faz post, né, apresentações, precisa de identidade visual. E ferramentas que existem hoje como Canva já permite que qualquer pessoa comece a fazer isso. Você não precisa ser mais um designer gráfico profissional, um designer profissional. Você precisa entender o básico e também gerar valor. Um outro exemplo, redes sociais, gente. Muitas empresas não sabem como se posicionar nas redes sociais, não sabem como postar aquilo, não sabem como crescer, como engajar e estão dispostas a pagar por isso, certo? Agora, redação e conteúdo, gente. Textos vendem, a gente sabe disso, né? Um texto bem feito vende com certeza, chama a nossa atenção. Se você escreve bem, estrutura ideias, se comunica, isso tem muito valor, tá certo? Edição de vídeo. Hoje, gente, vídeo é um dos formatos mais consumidos de todos. Tá? É um conteúdo que as pessoas mais se conectam e ficam ali assistindo. E muita gente precisa de algo que edite, não é mesmo? Programação e sites, mesmo com ferramentas prontas, ainda existe demanda. E aqui tem um ponto muito importante para nós, gente. Você não precisa saber tudo, certo? Você precisa saber mais do que a pessoa que precisa ali da sua ajuda. E isso já está ótimo. E isso te coloca em uma posição já que gera valor, certo? Pensa aqui comigo, gente, depois que eu passei aqui em alguns desses pontos, qual habilidade você já tem hoje, né? Qual das habilidades aqui você já tem, já sabe? Algo que você sabe fazer, que pode ajudar alguém, que pode provavelmente resolver um problema, porque muitas vezes você já tem o que precisa, mas ainda não percebeu o grande valor daquilo que você tem, tá? Então é isso. Bom, agora, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês sobre o conteúdo digital. Eu quero te mostrar aqui, gente, um modelo que nos últimos anos cresceu muito e abriu oportunidades para muita gente. Trabalhar com conteúdo e infoproduto, tá? A lógica aqui é muito simples, mas muito poderosa. Prestem atenção. Você transforma todo o seu conhecimento em valor e esse valor pode ser monetizado. Mas antes da gente pensar em dinheiro, eu quero que você entenda uma coisa aqui que é muito, mas muito importante. Todo mundo sabe alguma coisa que outra pessoa ainda não sabe, tá bom? Então, ó, todo mundo sabe alguma coisa que outra pessoa ainda não sabe. Preste atenção. E isso já é o suficiente para a gente começar. Você não precisa ser o maior especialista do mundo. O que você precisa é estar alguns passos à frente de alguém.
Agora, vamos pensar, gente, na sua própria vida. Vamos lá. Quantas vezes você já aprendeu algo no YouTube? Ou viu um conteúdo no Instagram que te ajudou? Ou descobriu algo novo, né? É alguma coisa nova ali e um pequeno Reels ou vídeo curto, um vídeo rápido. Isso é conteúdo gerando valor, tá? Esses que, né, te ensinaram algo aí. E hoje isso virou um modelo de negócio mesmo. Agora, vamos organizar isso de forma que prática para nós, tá bom? Bora lá. Hoje você pode começar criando conteúdo em plataforma. Quais plataformas, professor? Eu posso criar conteúdo no Instagram, no YouTube, no TikTok, eu posso ter um blog ou até mesmo um podcast. Mas aqui, gente, a gente sempre vê um erro muito comum, tá? Tentar estar em todas ao mesmo tempo. E isso não vai funcionar. Por quê? O melhor caminho é escolher apenas uma plataforma e começar de forma consistente, tá? Agora, como isso vira dinheiro, professor? Eu fiz todos esses produtos, já foquei, já vi o que quero fazer, quero trabalhar de podcast. Primeiro, você tem que construir a sua audiência. As pessoas começam a acompanhar, confiar e aprendem com você ali. Depois, você começa a monetizar. Como assim? Anúncios. Quando você tem visualização, tem ali as parcerias com grandes marcas, afiliados, indicando ali produtos deles. E depois vem um nível mais avançado, que é o quê? Onde você cria os seus próprios produtos. Hoje você já leva a educação a outro nível ali. Você pode criar produtos como cursos, e-books, templates e também até mesmo mentorias para agregar valor ali. E aqui, gente, está um grande diferencial desse modelo, que é a escala. Você cria uma vez e pode vender várias vezes. Diferente de serviços onde o seu tempo limita seu ganho, né? Aqui tem um ponto que muita gente erra também, gente. Presta atenção. Conteúdo não é sobre você, é sobre quem você vai ajudar. Se você fala só do que você acha interessante, dificilmente você vai crescer e atingir as pessoas. Mas se você resolve problemas reais, as pessoas prestam atenção, tá certo? Então, pensa nisso aqui comigo. Prestem atenção, gente. Foco. O que você sabe pode ajudar alguém? Pensa aí. E mais importante que isso ainda, tá? Primeiro, então, foi o quê? O que você sabe hoje pode ajudar alguém? Quem precisa aprender isso? Quem? Quem que é a pessoa? Porque quando a gente conecta essas duas coisas, você tem, com certeza, um caminho perfeito que vai dar certo, tá bom? Então, bora lá. Não vamos parar não, tem mais conteúdo aqui. Bom, agora a gente vai falar de um modelo que muita gente conhece, mas nem sempre entende de forma estratégica, tá bom? Que é a venda de produtos online. Aqui a gente chegou, né, nos e-commerce dropshipping, foi muito hype na internet sobre isso. Existe basicamente, turma, três caminhos principais. O primeiro é um dos mais tradicionais, eu acredito, e mais conhecidos de todos, que é o e-commerce tradicional. Então, o que que você faz? O que a pessoa que está empreendendo faz ali, gente? Você cria uma loja, escolhe produtos, compra o estoque e simplesmente você vende ali, né, pelo seu site, faz vídeos para viralizar e trazer ali mais vendas. É um modelo que eu acredito que é um dos mais clássicos e conhecidos. Funciona, mas com certeza, como eu disse, tem um investimento inicial, certo? O segundo é o dropshipping. E aqui está a grande diferença, gente. O dropshipping, você não precisa de nenhum tipo de estoque.
Você cria a loja, divulga o produto, então você só cria a loja, divulga o produto, e quando alguém compra, o próprio fornecedor daquele produto envia direto para o cliente. Então, isso faz com que você inicie de maneira mais tranquila e diminua muito o risco inicial. Mas também, claro, o dropshipping, gente, exige uma atenção maior, porque você depende, né, de terceiros ali para fazer acontecer até a entrega do produto, tá bom? Qualidade do produto, prazo, de entrega, né, o suporte, isso tudo é terceiros que fazem. Então, sempre tem que estar ali mantendo atenção em todos os processos. Tudo isso, gente, vai influenciar com certeza na sua reputação, não é mesmo? Prazo, entrega, então o dropshipping tem esse ponto aí. O terceiro modelo são os marketplaces, né? Plataformas como o Mercado Livre, Amazon, a OLX também, né? Aqui você já tem uma audiência pronta, você já tem milhões de pessoas acessando todos os dias esses sites, né? O Mercado Livre, a Amazon, a OLX. E isso, gente, faz com que facilite muito o seu começo, mas também, claro, gente, se é fácil para um, para outros, com certeza vai aumentar muito mais a sua concorrência. E agora, eu quero te trazer uma visão que vai mudar com certeza ali o jogo, tá? O game ali. Você, gente, não vende produto, tá? Preste atenção. Você vende solução. Sempre com esse olhar. As pessoas não compram uma garrafa, gente. Elas compram a praticidade daquela garrafa. Ela compra porque aquilo é algo prático, fácil para ela. Um outro exemplo, não compram caderno, gente. Uma pessoa não vai lá e compra, precisa de um caderno. Não, ela compra uma organização, tá? Você hoje, gente, não compra um fone de ouvido. Você não compra um fone de ouvido. Você compra a experiência do fone de ouvido que ele te traz, né? E quando a gente entende isso, a nossa forma de vender muda completamente ali. Então você deixa de focar no objeto e passa a focar realmente no que ele entrega, na experiência, no benefício. E isso vale para qualquer tipo de modelo, tá certo, gente? É de graça para vocês aqui. Tô brincando. Inclusive, né, gente, por os produtos digitais, né? Cursos, e-books, arquivos, né? E custo de produção é apenas uma vez. Custo de reprodução é praticamente zero, né? E pensa novamente aqui comigo. O que você poderia vender hoje sem precisar de estrutura complexa? Pensa comigo. O que você poderia começar a vender hoje sem precisar de uma estrutura ou uma mudança muito complexa? Porque às vezes o caminho mais simples é o melhor para que a gente consiga começar, tá certo? Não se esqueçam disso. O caminho mais simples é o melhor para a gente começar, ter menos riscos, né, gente? E conseguir depois alavancar ali tudo que a gente precisa, certo? Agora, estamos aqui em um slide que eu acredito que é um dos pontos mais importantes da nossa aula, que é a validação, gente. A validação para um produto, até mesmo para você não fazer nenhum tipo de investimento errado, investir tempo, né, ir atrás das coisas e depois não acontecer, gerar aquela famosa frustração, né? A gente precisa entender o que é isso. O que é validação? Porque quando a gente entende isso, como eu disse, evita um dos maiores erros de quem está começando ali, que é, gente, criar antes de validar.
A pessoa tem uma ideia, né? Ela, nossa, tive uma ideia aqui sensacional, e na mente dela aquela ideia vai se vender sozinha, vai ficar milionário, né? Então ela se empolga, começa, né, a construir, investe tempo naquilo, muitas das vezes investe dinheiro também, né? E só depois de muito tempo que ela descobre que ninguém quer aquilo que somente ela se propôs a fazer e acreditou ali, né, que seria algo muito bom, com retornos, né, inigualáveis. E isso gera a famosa frustração, né, gente? E isso não é bom, porque muitas pessoas acabam até desistindo e não tentando fazer mais nada, né? Ficam frustradas com o primeiro lançamento do produto ali, que fez de maneira errônea, né? Então eu quero que vocês guardem isso. Ideia boa não é a que você acha boa, é a que o mercado quer, tá certo? Então não é somente a que você acha boa, o mercado quer isso, né? E como que eu faço, professor, para descobrir isso? Como que eu faço? Testando. O primeiro passo, gente, é conversar com pessoas. Simples assim, né? E conversar com uma pessoa? Exatamente. Eu costumo dizer que todos os negócios nada mais é, né, como um reflexo da farmácia, gente. Você vai na farmácia com uma dor, eles entendem a sua dor, ou você já tem ali a receita e eles dão a solução para as suas dores. Então é entender as dores com as pessoas, ouvi-las, fazer perguntas e muitas das vezes, gente, a resposta está ali, tá? Às vezes a gente vê, depois que a gente escuta, fala, nossa, é verdade, faz total sentido. E o segundo passo, gente, é criar algo muito simples para a gente testar. É algo de teste, a gente está iniciando, né? Então pode ser ali uma página, uma explicação da sua ideia, só para que a pessoa consiga compreender, você consiga ver, ter uma visão se faz sentido. E um botão de interesse, né? Algo como quero saber mais. Muitos sites fazem isso. Ou uma opção para a pessoa clicar para, além de saber mais, por um outro, tenho interesse. E isso já vai te dar um norte, já vai te dar um sinal daquilo, daquele seu produto, tá, gente? O terceiro passo aqui que eu trouxe para vocês é a pré-venda. Gente, isso daqui é muito poderoso, tá? Muitas pessoas não fazem, não, né? Pequenos empreendedores não fazem isso, mas é muito bom. É o quê? Tentar vender antes de criar. Se alguém paga, você já validou, gente. Se ninguém pagar, você tem que ajustar aquele seu produto. Então, é algo muito importante a pré-venda. Você consegue ajustar, você consegue alinhar as expectativas suas também, e isso economiza tempo. E o quarto passo, gente, é o MVP, o produto mínimo viável. Uma versão ali, gente, um pouco mais simples do seu produto, sem perfeição, sem nenhum tipo de excesso, só realmente o essencial. E aqui tem mais um ponto muito importante ali para vocês saberem. Gente, concorrência não vai ser o problema, tá? É validação. Se já existem pessoas vendendo algo parecido, significa que existe uma demanda, existe pessoas querendo aquilo. E a pergunta aqui para vocês é: você consegue fazer ou melhor ou diferente quando você vê o produto dessa pessoa? E isso com certeza já é um caminho para você aí formar um produto perfeito, tá certo? Então, vamos lá. Bom, agora a gente chegou numa parte importante aqui, trouxe para vocês. É uma parte que, para muita gente, eu acredito que muda completamente a percepção de tudo,
né? Você não precisa começar do zero. Hoje já existem ferramentas que resolvem grande parte do nosso trabalho e muitas delas são gratuitas ou tem ali uma versão gratuita, mas que dá para você fazer grandes coisas. Alguns exemplos trouxe para vocês aqui para o designer, gente, o Canva. No Canva você consegue criar posts, apresentações, materiais visuais sem precisar ser um designer. Isso mesmo. Então o Canva ele já traz essa praticidade. Hoje ele já é conectado, gente, até com inteligência artificial para que você consiga criar ali os seus posts, vídeos de Reels, ele já tem o seu próprio banco de vídeos, antes não tinha isso, né? Os profissionais de design tinham que salvar imagens, ou comprar muitas das vezes banco de imagens, né? Vídeos também tinham que estar salvando ali, ter os seus próprios vídeos para criar os seus materiais. E hoje, dentro do Canva, você já tem tudo isso, já tem até mesmo conteúdos e templates pré-definidos para facilitar a sua criação ali com ele, certo? Para sites, professor, quero criar sites. Nós temos o WordPress, o Wix, o Card, tá? Então você consegue montar páginas, gente, sem ser um programador. E para a loja virtual, temos a Nuvem Shop, o Shopify, e com estruturas prontas, gente, para infoprodutos, um exemplo ali, e-books, nós temos o Hotmart, o Eduz. Você consegue vender cursos e e-books sem precisar criar nenhum tipo de sistema. E para organizar tudo isso, nós temos o Trello e o Notion, né, gente? Para planejar, organizar nossas tarefas e estruturar as ideias. E para e-mail e marketing, nós temos o MailChimp e o Sendinblue, né? Para que a gente consiga se comunicar com o nosso público. Agora, um ponto de tudo isso muito importante. A ferramenta, gente, nenhuma delas aqui faz o negócio. A ideia de toda e qualquer ferramenta é a facilidade. Então, ela facilita, ela acelera, mas quem constrói o negócio é você somente. Então, muita gente fica presa na escolha da ferramenta. Fica vendo ferramenta, testa várias ferramentas, aprende diversos tipos de ferramentas com cursos no YouTube, em outros lugares, mas nunca coloca em prática. Então, uma ferramenta ou várias ferramentas sem ação não vai gerar nenhum resultado. Então, em vez de buscar a ferramenta perfeita, gente, escolha uma e comece já, tá certo? Essa é a ideia aqui. Já printam aqui as ferramentas que eu disse, marquem no papel para depois vocês criarem a conta de vocês e explorarem aí com mais tempo, certo? Bom, estamos aqui agora, chegamos, né, no slide final da nossa aula, mas mais importante do que revisar o conteúdo, gente, é reforçar a nossa direção aqui, tá? Hoje, você viu que existem várias formas de começar. Nós temos ali serviços digitais com conteúdos, produtos, infoprodutos. Você viu que não precisa ter muito investimento para a gente começar, certo? Que existem ferramentas disponíveis que você pode ali validar antes de construir e que é possível a gente começar pequeno. Mas nada disso, gente, se importa se você não fizer uma coisa, agir, porque o maior erro não é tentar e falhar, é não tentar. Agora eu quero que você pare por alguns segundos e pense com calma. Qual é o primeiro passo que você pode dar? Algo simples, algo possível ali, mas algo que realmente é real. Você pode, né, ser ali, criar um criador de perfil, pode oferecer serviços ou pode testar ideias,
Pode ser estudar algo com intenção de aplicar, mas precisa ser concreto, porque quem começa pequeno aprende rápido. E quem aprende rápido, gente, com certeza evolui. Então, a partir daqui, não fica só no aprendizado, né? Eu quero que você entre em movimento e coloque tudo isso em prática, certo? Então, fico por aqui com mais uma aula concluída. Muito bom estar com vocês. Desejo que todos estejam bem e até a próxima. Valeu, gente!